Fala galera, beleza? Gosto de novo aqui com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao equilíbrio iônico, tá? A gente vai falar sobre o equilíbrio iônico da água. Especificamente a aula de hoje a gente vai chegar no assunto pH, tá? Enfim, o que é o produto iônico da água? A água, ela é um composto que a gente diz que ele é neutro, né? Ou seja, a sua concentração de íons H+, e de íons OH- é igual. Só que existem sim concentrações de H+, e OH- na água no seu estado puro, quando ela está pura. Esse processo é chamado de autoionização da água e não é nada mais nada menos do que a água se transformando em H+, e OH-, tá bom? Isso acontece, é um processo natural. O problema é, a extensão desse processo é muito pequena. É uma extensão muito baixa, ok? Isso aqui acontece em uma pequena escala. Existem métodos de detecção, né, eletroquímicos para detectar isso. E na água pura, a 25 graus Celsius, nós temos a concentração de H+, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Essa concentração também é igual à da hidroxila, porque a água sempre é uma substância neutra, né? Tranquilo? E aí, se você quiser escrever o equilíbrio disso, né, a gente pode tentar pensar isso aqui em termos de equilíbrio, porque a gente está falando sobre equilíbrio. E aí a gente vai ter um K igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração da água. Bom, e a gente sabe, né? A água é uma substância pura, ou seja, ela não entra na constante de equilíbrio, né? Ela é um valor constante. Então, o que acontece é que eu transformo isso aqui no que a gente chama de Kw. Kw é a constante da água, né? Esse W vem de water, em inglês, né? E aí eu tenho que o Kw, ou seja, a constante de ionização da água, é H+ vezes a concentração de OH-, que você conhece elas quando está a 25 graus Celsius e a substância é pura, né? Que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Isso significa que o meu Kw ele tem um valor fixo quando eu estou falando de 25 graus Celsius, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ok? Essas informações aqui são primordiais. Você precisa saber o valor da constante Kw e precisa também saber o valor da concentração de H+ e de OH- no equilíbrio, quando a gente está falando de uma solução aquosa, né, de água, na verdade, água pura, a 25 graus Celsius. Vamos continuar. Bom, concentração hidrogeniônica. O que é a concentração hidrogeniônica? É a concentração de H+ de algum meio, ok? A concentração de H+ de algum meio pode ser calculada com a seguinte forma, ó, mx alfa. O que é mx alfa? M é a concentração do meu ácido, ok? X é o número de hidrogênios ionizáveis no ácido. E o alfa é o grau de ionização desse ácido. Grau de ionização. Ok? Bom, tudo que eu estou falando aqui também funciona para a hidroxila, tá? A diferença é que na hidroxila eu vou ter a concentração, o X e o alfa, só que o X não é o número de hidrogênios. Nesse caso aqui, o X vai ser o número de hidroxilas, né? Número de hidroxilas da base. Hidroxilas da base. Ok? Essa fórmula aqui ela é importantíssima, cara. Ela é indispensável para a gente conseguir fazer tudo. Tem até umas frasezinhas que a galera diz aí para tentar gravar, que é mexe peixinho. Não sei se a gente ajuda, mas pode ajudar, né? Vamos seguir. Produto hidrogeniônico, o tal do pH. Cara, o que é o pH de fato? O P na matemática é um argumento matemático que significa menos log. Ok? É um recurso matemático para tentar criar uma escala, um gráfico mais fácil de ser interpretado. Por que isso? Quando a gente está falando de concentração de H+ e OH- em sistemas principalmente biológicos, né, nós, plantas, solo, essa faixa ela é uma faixa
muito curta de valores muito pequenos, né? 10 elevado a menos tanto, 10 elevado a menos tanto. Quando a gente aplica o menos log, né? O menos log, o P, a gente está criando valores inteiros, né? A gente transforma 10 elevado a menos 7 em 7, que é um valor mais fácil de ser interpretado. Afinal de contas, o que é o tal do pH? pH é isso, ó. pH é o menos log do H, né? Aí o H aqui é o H+, a concentração de H+. Tranquilo? Então toda vez que eu estou falando de pH, eu estou querendo aplicar o menos log desse valor, o valor da concentração de H+, que eu aprendi a calcular no slide anterior. De novo, a gente pode expandir isso e falar isso também para o pOH, tá? O pOH é o menos log da concentração de OH-. Tranquilo? Bom, existem algumas coisas importantes para você saber também. A concentração de H+, ela pode ser calculada também. Como que eu determino a concentração de H+ a partir do pH? É igual a 10 elevado a menos o pH. A ideia aqui embaixo é a mesma coisa. A concentração de OH- pode ser determinada como 10 elevado a menos o pOH. Tranquilo? Isso aqui também são afirmativas muito verdadeiras, cara, e você precisa também saber elas. A gente vai ver como aplica elas daqui a pouquinho. Tranquilo? A escala de pH, ela tá aqui para tentar te mostrar isso, né? Vou tentar resolver isso aqui para você, para ficar um pouco mais palpável, né? Eu disse que quando eu tenho água pura a 25 graus Celsius, eu tenho o meu KW igual a 10 elevado a menos 14 e tenho a concentração de H+ igual a concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7, né? Aí eu vou botar aqui, vou aplicar pela primeira vez o pH para vocês verem. Como que eu faço para saber o pH da água pura? Bom, é menos log da concentração de H+. Isso a gente acabou de ver. Isso quer dizer que é menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 7. Tranquilo? Isso quer dizer o seguinte, existem algumas formas de fazer, o professor de matemática pode explicar isso melhor, mas um macetinho aqui na química que vai funcionar bastante é, pega esse número que está aqui na potência e joga ele para frente com o sinal invertido. Se esse valor aqui da frente for 1, acabou, é isso mesmo. Então, o pH da água pura, por exemplo, é 7. E aí a gente tem um composto neutro, tranquilo? A gente tem um valor de uma substância neutra. Todo valor que for abaixo de 7 é ácido, tranquilo? E todo valor que for acima de 7 é básico. A escala de pH ela varia entre 0 e 14. Qualquer valor fora dessa escala tem deturpação matemática, né? Ele tem distorções matemáticas. Então essa escala funciona muito bem para concentrações de H+, que variam entre 1 e 10 elevado a menos 14. Ou de OH- também, não tem nenhum problema. E a gente pode falar aqui até na escala de pOH. O que é a escala de pOH? É o inverso da escala de pH. Enquanto a escala de pH de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é básico, na escala de pOH é o inverso. Então eu tenho o 0, né? Tenho o 7 e tenho o 14. Se isso aqui fosse minha escala de pOH. pOH. Tranquilo? Entre 0 e 7 eu teria um composto básico. E entre 7 e 14 teria o composto ácido. Aproveitando essa ideia que a gente tem, a gente pode ver a relação entre pH e pOH. A relação entre pH e pOH também é conhecida e você precisa saber também. O pH mais o pOH tem que dar sempre 14. Tranquilo? Sempre 14. Ou seja, você pode determinar o pH a partir do pOH. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha suco de limão. Limão, né? Limão tem o pH aproximadamente igual a 2. Como que eu faço para saber o pOH dele? É simples. pH mais pOH tem que ser igual a 14, né? Eu sei o pH do suco de limão, 2. Então, meu pOH vai ser igual a 14 menos 2, que é igual a 12. Pronto. É assim que eu converto a escala de pH em pOH e vice-versa. Ok? Vamos seguir. Bom, cálculo do pH a partir da concentração.
Como que eu consigo fazer isso? É só unir as duas fórmulas que vocês viram agora, né? A concentração de H+ é igual a mx alfa, e aí com essa fórmula você descobre a concentração de H+, depois você vai aplicar na fórmula do pH, que é igual a menos log da concentração de H+. Vamos ver na prática como funciona isso, né? Calcule o pH de uma solução de concentração 3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro de CaOH2. Vamos entender como funciona aqui. CaOH2 é uma base. Base, eu não posso calcular pH direto dela, eu tenho que calcular o pOH. Por quê? Porque eu tenho a concentração de hidroxila. Então, primeiro eu calculo o pOH e depois eu uso aquela fórmula que eu usei agora para converter para o pH. Como que ia ficar isso? Simples. Concentração de OH-, né? Aqui eu vou até deixar claro aqui, porque nem sempre fica tão claro, né? Que a fórmula é a mesma, pH e pOH. A diferença é que você está calculando um a concentração de H+, e o outro a concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é igual a mx alfa, tranquilo? Isso quer dizer que a concentração é 3 vezes 10 elevado a menos 4, vezes x, que é o número de hidroxilas, aqui são 2, vezes alfa. O CaOH2, né, o hidróxido de cálcio, é uma base forte. Toda vez que ele não dá o valor do alfa e dá uma base forte ou um ácido forte, eu considero esse alfa igual a 100%. 100% tem um valor numérico de 1. Então, essa minha concentração de OH- é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? Show de bola? Vou continuar. Eu já tenho a concentração de OH-, né? Isso aqui é mol por litro. O que eu vou fazer agora é calcular meu pOH. Meu pOH é menos log da concentração de OH-, que é igual a menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? E aí você sabe que isso aqui, o pOH, vai ser igual. Como que a gente pode fazer isso aqui? Né? Os professores de matemática agora vão chorar. Joga esse menos 4 lá na frente. Tranquilo? Então a gente vai ter o valor de 4 menos o log de 6. O log de 6 pode então ser pensado como sendo log de 6 é igual ao log de 2 vezes 3. Então, eu tenho aqui o log de 2 mais o log de 3. Como que isso aqui vai ficar? Log de 2 é 0,3. Então, aqui eu tenho 0,3. Do outro lado, eu tenho 0,48. Então, isso aqui mais 0,48. Isso aqui vai dar 0,78. Tranquilo? Então, eu vou ter 4 menos 0,78, que vai dar 3,22. Bom, acabou? Não acabou, né? Ele pediu o pH e a gente descobriu o pOH. Como que eu faço agora para descobrir o pH? Eu sei que pH mais pOH é igual a 14. Então, eu posso afirmar que o meu pH vai ser igual a 14 menos 3,22. Isso aqui vai dar 10,78. Esse é o pH da minha solução. Show de bola? Vamos seguir. Um suco de limão recém-preparado apresenta pH igual a 2. Num popular cafezinho, apresenta pH igual a 5. Determine quantas vezes uma solução é mais ácida, no caso aqui, que a outra, né? Bom, vamos olhar aqui em termos de concentração de H+, que eu acho que vai ficar mais fácil para você ver. Como que eu faço para calcular a concentração de H+, olhando o pH? Eu mostrei essa fórmula já para vocês. É 10 elevado a menos o pH. Ok? Sendo assim, a concentração do suco de limão é 10 elevado a menos 2. Isso aqui é do suco de limão. E temos a concentração de H+ do cafezinho igual a 10 elevado a menos 5. Isso aqui é para o cafezinho. Cafezinho. Bom,
Agora a gente vai analisar esses valores. Quantas vezes 10 elevado a menos 2 é maior que 10 elevado a menos 5? 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado à terceira, que é igual a 1000. Ou seja, o suco de limão é 1000 vezes mais ácido que o cafezinho. Bom, eu dei aqui para você alguns exemplos interessantes sobre isso, mas antes da gente terminar nossa aula, a gente precisa falar sobre um fator importantíssimo quando a gente está falando sobre escala de pH ou pH, acidez ou basicidade, que são os indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que são ácidos fracos ou bases fracas e que eles geram uma situação de equilíbrio na minha solução. Só que, em especial, os indicadores ácido-base possuem cor em uma das suas fases. Vou ter essa tabelinha aqui para te mostrar mais ou menos como que funciona. Pega aqui, por exemplo, a fenolftaleína, que é o indicador ácido-base mais comum da gente usar. A fenolftaleína, ela tem um pH incolor quando ela está com pH baixo, ou seja, quando ela é ácida. Ok? Aí ela tem aqui o ponto de viragem dela. O que é o ponto de viragem dela? É o ponto onde ela começa a mudar de cor, ok? O ponto de viragem da fenolftaleína é 8,2 a 10. Ou seja, entre 8,2 e 10 ela começa a mudar de cor, ok? E que cor ela assume? Rosa carmim, é um roseado, né? Meio vermelhinho. Ela fica vermelhinho, isso quando eu tô com o pH básico acima de 8,2. E especialmente acima de 10, né? Mas existem outros indicadores ácido-base, né? O azul de bromotimol. O azul bromotimol, por exemplo, é amarelo em pH ácido, e aí ele vira, o ponto de viragem dele é muito próximo ao 7, né? Entre 6 e 7,6, e aí quando ele assume valores alcalinos básicos, ele fica azul. Essa é a lógica de todo indicador ácido-base. Ele tem uma cor antes, ou ausência dela, né? No caso do fenolftaleína, ela é incolor. E aí quando eu atinge o ponto de viragem dela, ela muda de cor, indicando que o pH houve uma mudança nele, né? Tranquilo, galera? Bom, era isso que eu queria falar com vocês. É um tema que é muito vasto, é muito amplo. A gente precisa fazer bastante exercício para poder ficar seguro nele. Mas eu espero ter ajudado você. Qualquer coisa é só me procurar. Beijão. Tchau, tchau.